meu senhor. Essa é a sede da densa FOG Forest. O velho Irene apontou para uma floresta envolta em nevoeiro no meio da bacia, com uma expressão de respeito no rosto. Atualmente, Irene era completamente submisso a Leilin e existia como seu servo. Leilin andou atrás dele com sentimentos conflitantes. Juntamente com Obo, Ilia e os outros 3 acólitos, seus rostos estavam vermelhos de emoções. Rank 2 magos. O famoso professor deles era na verdade um nobre magus que na verdade derrotou muitos inimigos com apenas um golpe. Eles estavam orgulhosos desse tipo de glória. A floresta densa do nevoeiro ainda é uma corporação de médio porte, com uma barreira de formação mágica extremamente forte. Com vários seres protegidos e contratados como a primeira linha de defesa, isso não significa que somos. Irene havia revelado todas as linhas defensivas de Gazin diretamente. Não precisamos de nada. Eu sozinho sou suficiente. Todos vocês têm em mente, sem minhas ordens, ninguém tem permissão para entrar na bacia. O rosto de Leilin era severo. Depois disso, ele se transformou em uma rajada de vento e desapareceu no ar se um som podia ser ouvido enquanto ele viajava. Celine e o resto viram uma sombra ilusória de uma cobra aparecendo no ar. A enorme serpente apareceu com força e pareceu se transformar no rosto de um diabo aterrorizante. A forma do rosto do diabo parecia se assemelhar a Leilin. Depois de meia hora, obtiveram permissão para entrar na densa FOG Forest, e viram enormes quantidades de cadáveres apodrecidos. Alguns seres enormes e de alta energia, cujo tamanho lembrava pequenas montanhas, também podiam ser vistos mortos no chão. Seus cadáveres, ainda não totalmente decompostos, haviam emitido um pequeno desagradável. Sua tarefa é pesquisar completamente nesta área e retirar todos os recursos que sejam valiosos. Leilin pousou lentamente no cadáver de uma enorme fera. Aquela cena deixou muitos absolutamente horrorizados. Sim. Sim, meu senhor. Inicialmente, Celine tinha dúvidas sobre por que Leilin queria trazer um lote de acólitos. No entanto, agora ela entendia plenamente suas intenções. Depois de ter revistado a dense FOG Forest, Leilin chegou perto das instalações da sede da guilda Egtclaw e Spider. Desta vez, Skrill apareceu ao lado dele. Se Leilin pudesse subjugar até Irene, naturalmente Skrill não era um grande problema. Anuncie que a aranha de 8 garras será dissolvida. E que todos os magos se juntarão à aliança da natureza, ordenou Leilin ao Skrill. Como quiser, meu senhor. Skrill curvou-se para Leilin, evidentemente com medo dele. Seu medo era na medida em que ele estava disposto a aceitar tais ordens. Com relação às guildas subsidiárias da floresta densa de nevoeiro, Leilin não pretendia exterminá-las totalmente. De qualquer forma, uma vez que não tinham chance de conhecer o segredo do mundo gelado, seria melhor subjugá-los para aumentar a força da aliança da natureza. Além disso, todos os magos da floresta do nevoeiro denso haviam sido exterminados, sem qualquer exceção, sob o feitiço Magi, de Leilin, que cobria uma vasta área. Não havia mais seres vivos em toda a bacia. Pode-se dizer que a guilda da floresta densa do nevoeiro desapareceu da face da terra. Olhando para o alvoroço da sede da guilda, junto com o Irene e as pessoas que saíram para subjugá-los, Leilin sorriu friamente. Em seguida, talvez seja a hora da classificação de 2 reis magos. Quanto tempo se passou desde que um ataque tão em grande escala, e uma maneira tão vil de exterminar uma guilda inteira, aconteceu em toda a zona do Crepúsculo Oriental? Não importa o quão estúpidas fossem as guildas de larga escala, elas teriam que resistir. Além disso, de acordo com as últimas notícias, o Império dos Elfos Negros estava começando a ficar inquieto, e também estava se aproximando do tempo em que a horda de criaturas das trevas além da zona do crepúsculo se aproximava. Foi precisamente durante este período de tempo em que os magos deveriam colaborar que o movimento da Aliança da Natureza poderia ser dito contra a maré.
E daí o rosto de Leilin revelou um sorriso que parecia sugerir que ele não se importava. É precisamente por causa disso que estou fazendo um movimento agora. A combinação de forças para lidar com forças externas não apenas restringe a aliança da natureza, mas também todas as outras guildas de larga escala estariam dispostos a, sob essas condições, perder uma classificação de 2 magos. Como pode o Stringit associado a uma guilda de média escala até um rank promovido recentemente 2 magos? Além disso, nós ainda possuímos evidências suficientes para provar que a densa floresta de nevoeiro tinha começado a luta primeiro, e até mesmo invadido nossa sede e causado um grande número de baixas. Com força e evidência, até mesmo guildas de larga escala não agiriam de forma imprudente. Com relação a isso, Leilin entendeu a lógica muito claramente. Após 10 minutos, Skrill e Irem retornaram. Meu senhor! A guilda aranha de 8 garras desmembrou-se oficialmente. Esta é a nossa técnica de meditação de alto grau abissal Breat. Skrill respeitosamente se ajoelhou e passou uma varinha de cristal preta para Leilin. Milímetros. Muito bem. Leilin pegou a varinha com delicadeza, com um fio de sua força espiritual prateada alcançando-a. Aumentar o poder da aliança da natureza foi apenas parte da razão pela qual Leilin destruiu as guildas. O principal objetivo por trás de suas ações era, na verdade, coletar as técnicas de meditação de alto nível. Com o passar do tempo, Leilin franziu a testa, o que fez com que Skrill começasse a tremer. Apenas a treça sobrescrito posição, suspirou Leilin. A técnica de meditação da guilda das 8 garras da aranha tinha as mesmas falhas que a máscara de cristal de Selene. Não só foi difícil de desenvolver, foi apenas o nível 3. Isso implicava que os magos da guilda aranha das 8 garras poderiam, no máximo, ser promovidos para o nível 3, e não além. Eu, seu subordinado, tenho vergonha. Nossa técnica de meditação de alto nível tem apenas 3 níveis. Pessoalmente, tenho estado preso na classificação 1 e só posso usar a irrigação da força do abismo. Skrill abaixou a cabeça e explicou rapidamente. É claro que eu sei. Leilin sabia que esse abismo abissal usava principalmente a força do abismo para mudar continuamente o corpo para se ajustar a um estado físico mais adequado ao abismo. A aparência meio humana de Skrill era do jeito que era devido à imitação de um ser especial do abismo. E esta é meramente a posição 1 do sopro abissal. De acordo com a introdução da técnica de meditação e as deduções de Shape, se fosse para promover a técnica de meditação para o seu nível mais alto, seria capaz de retornar ao seu estado original e ter a aparência física de uma pessoa normal. Só então o Magus, que havia sido inteiramente transformado pelo abismo, seria conhecido como a semente do abismo. Mas, claro, essas eram apenas deduções feitas pelo Shipai de acordo com as estimativas de Leilin. Para alcançar o estado de desova do abismo, seria necessário desenvolver a respiração abissal maior que a classificação 5. Honestamente, não se podia ter certeza se a técnica de meditação de alto grau tinha um nível 5. No entanto, afinal de contas, esta é uma técnica de meditação de alto grau e é uma nota mais alta que a máscara de cristal. Isto pode melhorar o maior banco de dados de informações de técnicas de meditação de Chip. Leilin manteve a varinha de cristal preto. Como muitos antigos magos eram apaixonados por pesquisar sobre todos os seres vivos no mundo, eles procuravam padrões, obtinham força e frequentemente interagiam com seres de diferentes reinos. Por isso, muitas técnicas antigas de meditação tinham uma aura forte e estranha. Com respeito à respiração abissal, Leilin estimou que tinha uma relação profunda com o mundo abissal, e poderia até mesmo ter sido liberado por um ser forte e poderoso vivendo dentro do abismo. Dance FOG Forest tem outras guildas auxiliares, ou seja, outras 3 guildas de pequena escala e 15 guildas não classificadas. Todos vocês devem se dividir em 3 grupos,
Irene e Skrill irão liderar 2 grupos para varrer as guildas não classificadas enquanto eu estarei no comando das guildas de pequena escala. Lei Lin imediatamente deu suas ordens. Como você deseja, meu senhor. Os magos vizinhos se curvaram com respeito. Lei Lin assentiu. Irene era um pico de magos. Skrill era um magus elemental semi-convertido. Colocá-los no comando para lidar com as guildas não classificadas era uma força aterradora a ser levada em conta. As guildas não classificadas não tiveram chance com as equipes lideradas pelos 2. Além disso, ao realizar essa ação, esses magos recém-subjugados não teriam saída, e só poderiam ficar sob as asas de Lei Lin. Vários dias depois, notícias explosivas se espalharam por toda a zona do Crepúsculo Oriental, causando uma sensação no mundo dos magos, e até mesmo continuaram a se espalhar nas outras 4 zonas. Depois de ter existido por algumas centenas de milhares de anos, grandes quantidades de feras guardiãs contraídas, incontáveis magos oficiais e até mesmo um pico de magos que supervisionou uma escala média guild, a densa FOG Forest, foram totalmente destruídas. O responsável por isso foi realmente a Aliança da Natureza. Esta notícia revelou que o professor honorário da Aliança da Natureza fez um grande avanço para o nível 2. Um pico de classificação 1 magus foi considerado como um grande poder, enquanto um rank 2 de magos era o objetivo de muitos magos oficiais, que também eram conhecidos como as elites das forças humanas. Normalmente, um rank de 2 magos só apareceria em guildas de larga escala. A presença de 1 ou 2 antigos e experientes magos era o trunfo dessas guildas. A Aliança da Natureza, por outro lado, era apenas uma guilda de pequena escala. Neste momento, toda a zona do Crepúsculo Oriental ficou chocada. Sob o controle de Lei Lin, as ações da Aliança da Natureza foram extremamente lisas. Não só a Aliança da Natureza atacou todas as guildas auxiliares da densa FOG Forest e eliminou todos os vestígios da sua história, como muitos magos aderiram à Aliança da Natureza e aumentaram a sua força, de tal modo que ela foi promovida a uma guilda de média dimensão. Tudo isso estava dentro das expectativas de Lei Lin. Além disso, a tomada dos recursos da Floresta Nevoeira Densa também prosseguia tranquilamente. Isso, é claro, não estava de acordo com as regras estabelecidas pelos membros do Conselho e provocara seu descontentamento. No entanto, sob a supressão de Lei Lin, a Natureza Aliança continuou fazendo o que quisessem sem qualquer hesitação. A guilda enviou muitas tropas e sua força aumentou dia após dia. Com relação a assuntos pequenos, como a força da guilda, Lei Lin não se incomodava em supervisioná-los e instruía casualmente seus acólitos a lidar com eles. Os magos recém-formados que agora faziam parte da Aliança da Natureza receberam papéis de professores ou professores convidados, mas, na verdade, eles só ouviam as ordens de Lei Lin. Os poderes de Celine foram suprimidos ao máximo, mas ela só pôde forçar um sorriso e não pôde reclamar muito. Lei Lin foi subitamente promovido a um nível de 2 reis magos, e apenas sua força por si só faria com que os planos anteriores de Celine se provassem fúteis. Além disso, em termos de fraude, na Costa Sul, os meios dissimulados que Lei Lin empregara não empalideciam em comparação com os de Celine. Sob essas condições, Celine só poderia desistir. Devido ao seu status especial, outros magos oficiais ainda seriam ligeiramente respeitosos com ela e não rejeitariam seus pedidos para assuntos pequenos. Além disso, esses magos ainda estavam sob a Aliança da Natureza, mesmo que apenas no nome, o que deu a Celine algum conforto.